Bom dia, professor. Nessa apresentação, nós vamos explicar o que é o objeto indireto e vamos dar alguns exemplos de como usar o objeto indireto juntamente com as non-clauses, que são as orações substantivas. Nossa equipe é composta por mim, William Melo, Ailton dos Santos, Vinícius Figueiró e Tavon Gonçalves. Começando pelo objeto indireto. O que é o objeto indireto? Ele é aquilo que recebe ou se beneficia da ação, podendo ser uma pessoa ou uma coisa. É ele que responde a quem ou para quem uma ação está sendo direcionada. Além disso, o objeto indireto vai ser aquilo que vai receber o objeto direto. Existem dois tipos de estrutura em que o objeto indireto ele é usado, no qual ele aparece depois do verbo ou depois da preposição. No português, é necessário que exista uma preposição para que o objeto indireto exista. Porém, no inglês não é exatamente assim. Aqui no primeiro exemplo, nós temos a seguinte estrutura: sujeito mais verbo, depois o objeto indireto e o objeto direto, sendo a frase I sent my friend some photos, que diz eu enviei para o meu amigo algumas fotos. Então, apesar de a frase não ter uma preposição, nós incluímos ela porque nós sabemos que ela existe. Apesar de ela não aparecer na frase, essa preposição nós subjugamos que ela existe dentro da frase. O segundo exemplo é o sujeito mais o verbo, depois o objeto direto, a preposição e o objeto indireto, sendo a frase I sent some photos to my friend, que diz eu enviei umas fotos para o meu amigo. Nesse exemplo, nós temos a preposição e o objeto indireto seguido dela, sendo bem mais fácil de entender. Por isso, algumas pessoas acabam se enganando, achando que o objeto indireto só vai existir se aparecer a preposição na frase, mas isso não acontece exatamente. Agora, dando prosseguimento a um outro exemplo, e que tem um pouco a mais de vínculo com o nosso curso de MSI, eu vou analisar a seguinte frase do segundo exemplo, no que se diz assim: ela deu a ele um livro sobre manutenção de computadores. Ela se torna sujeito e deu verbo. E que nesse pequeno trecho, ela deu se torna objeto direto, porque aí não tem a presença de uma preposição, não tem a presença do complemento, o que aí não se torna um exemplo com sentido total da frase, por causa da falta da preposição. E aí que no decorrer dessa frase ela vai ganhar, no caso, quando ela especifica a qual tipo de livro é esse que ela dá. Então vai ficar assim: ela deu a ele um livro sobre manutenção de computadores. O sobre é uma preposição ao verbo, sugere que a qual sentido ele se torna, dando de entender a qual livro ele é, a qual tipo de livro ele se relaciona, qual área ele é, que é sobre manutenção de computadores. Então aí ela especifica a qual tipo de objeto ela está dando, a qual verbo ela é, entendeu? Então no caso vai ficar assim: ela deu a ele um livro sobre manutenção de computadores. E que no trecho passado que eu dei aí a falar um pouco, que ela deu, o objeto direto é um verbo intransitivo indireto, porque aí precisa de sentido. Agora ela não precisa mais porque ele já ganhou a preposição, já ganhou o sentido total, e que agora se tornou objeto indireto. Exemplo 2. The contest panel wall awards prize to whoever sing the best song, que significa o júri do concurso considera um prêmio a quem cantar a melhor música. Então na frase nós temos a preposição to e o objeto indireto, whoever sing the best song, quem cantar a melhor música. Bom, agora eu vou falar sobre o exemplo 3. My teacher usually gives extra credit to Ione who completes the project by Friday. Meu professor geralmente dá crédito extra para quem concluiu o projeto até sexta-feira. O sujeito é my teacher, o verbo gives e o objeto direto extra credit. O objeto indireto com preposição to Ione who completes the project by Friday. A preposição é to. Agora temos o exemplo 4, que diz o seguinte: I asked my teacher will should submit the assignment. Que
que a tradução dele seria: perguntei ao meu professor onde deveríamos entregar a tarefa. Agora, finalizando o nosso trabalho em inglês, dando início à conclusão, non-clause, objeto indireto, é uma tarefa muito importante, principalmente para aquela pessoa que está aprendendo inglês de forma geral e quer desenvolver seus conhecimentos. O non-clause, objeto indireto, é uma tarefa indispensável para isso, porque aí ela vai atender diversos benefícios, principalmente por desenvolver novos conhecimentos, como enriquecer em argumentos nas frases, principalmente, porque diferente do objeto direto e indireto, são totalmente sentido diferentes, ela vai poder distinguir a diferença entre esses aí e também ter totalmente um mapeamento e a capacidade também de desenvolver novas habilidades com principalmente riqueza em argumentos. E não só isso, também como a criatividade, que é muito importante também, porque ela vai desenvolver as novas frases que ela tem em mente e que com isso, desenvolvendo muito frases, ela vai enriquecer também seu argumento, e não só o argumento, mas também seu conhecimento no geral. E também que não se aplica só no caso, a parte de teórico, né? Ela vai também ter a parte prática, então ela vai se distinguir muito bem na parte da fala, ela vai poder se comunicar, ela vai ter um conhecimento geral muito bom, desenvolvendo essa parte dos argumentos e do sentido. Então, é muito benéfico para a pessoa que é iniciante e está desenvolvendo seu inglês. É totalmente bom. Então, no Clause é isso. Eu espero que tenha gostado. Obrigado pela atenção. E esse foi nosso trabalho.